Completando o nosso vídeo também, falar sobre o Juninho, mais um destaque dessa Série B, desta vez vestindo a camisa do América Mineiro, 37 anos de idade e que, segundo informações, vou pegar aqui para vocês exatamente, para dar os créditos devidos, da Rádio Itatiaia. O Goiás fez uma proposta oficial para contar com o jogador para a temporada que vem. A proposta está na mesa do Juninho e o Goiás espera a resposta. O Juninho é aquele mesmo, ex-Atlético Paranaense, jogou por lá durante 2 temporadas, no Furacão, também na Ponte Preta, revelado pelo Aparecida, aqui na região metropolitana. Os pais dele, que inclusive, o Juninho nasceu aqui em Aparecida de Goiânia. O jogador, depois do jogo contra o Goiás, naquele primeiro turno, aqui ainda na Serrinha, ele comentou sobre um desejo, sobre uma vontade de, por que não, jogar mais próximo da família, jogar, por exemplo, no futebol goiano, algo que aconteceu somente pelos clubes do interior. Ele teve um destaque pelo Rio Verde, lá no Campeonato Goiano de 2012, na primeira divisão, e ele foi contratado pelo Mojimirim no ano seguinte, e depois chegou no Atlético Paranaense. Eu gosto do Juninho, não tem como falar que seria uma contratação ruim. O aspecto da idade pode pesar? Claro, 37 anos, não é para qualquer um. Só que o Juninho, ele não tem um retrospecto de lesões, muito pelo contrário. A temporada que ele jogou menos vezes de 2018 para cá, ou seja, ele já estava acima dos 30 anos, foi em 2018, com 41 jogos. No ano passado foram 65 partidas, nesse ano 44, com 6 gols marcados e 4 assistências, sendo 5 deles na Série B, em 34 jogos. Então beleza, você pode chegar, assustar, o cara tem 37 anos, ok. Mas os 35 jogos que o América jogou na Série B, ele jogou 34 e foi titular em todos eles. Então assim, o Juninho, ele é impecável nesse aspecto físico também. No ano passado marcou 8 gols, em 2022 foram 53 partidas. Então aquele jogador que, independente da divisão, esteja na Série A ou na Série B, consegue sim agregar. Qual o seu pitaco também sobre o Juninho, mais um que está em reta final de contrato? Como ele tem vínculo só até dezembro, já pode assinar um pré-contrato e se mudar gratuitamente para qualquer outra equipe. E naquele momento que ele deu uma entrevista falando sobre, enfim, um desejo de jogar aqui no Campeonato Goiano, no futebol goiano, eu reiterei e falei, olha, acho que o Goiás logo deve apresentar aí alguma oferta. Não foi diferente, segundo a Rádio Itatiaia. De hoje para falar sobre saídas no elenco do Goiás para 2025, a temporada que de fato não funcionou nesse ano de 24, altos e baixos. Se a gente pegar o começo e o final de Série B do Goiás, até poderia dar aquela sensação de que foi um ano com o dever cumprido, mas o meio termo, a regularidade, os outros jogos, o Campeonato Goiano, a Copa Verde, enfim, é complicado, tá? Foi uma temporada de fato jogada no lixo pelo maior do Centro-Oeste. E falando sobre saídas, uma informação do Periquito Brisado garantiu o seguinte, que o Goiás já tem uma lista, pelo menos até o presente momento, uma lista de dispensas, com alguns nomes que, no meu entendimento, são até injustos, tá? Como, por exemplo, o do Wellington Matheus e do Paulo Baia. Agora eu comento mais sobre esses jogadores. Eu vi também essa lista lá no Moché Goiás, então um abraço para ele, que divulgou também essa informação no seu Instagram. Então seria basicamente uma lista de dispensas com o Wellington, o Paulo Baia, o Douglas Teixeira, tá? O famoso DG, o David Braz, o Thiago Galhardo e o Luiz Henrique. O salário elevado do Messias seria um empecilho. Segundo o Moché Goiás, o Goiás teria que pagar até 350 mil de forma integral, tá? Para o Messias continuar no ano que vem. Não compensa de forma alguma. Acho que o Messias é bom jogador, mas acho que indo para o mercado agora, o Messias consegue no máximo, tá sendo bem generoso, 150 mil. Tá? 150, 200 mil, acho que já estaria de bom tamanho, mas penso que para o Goiás também já seria um salário pesado. O Ian Lucas retornando de empréstimo para o Cruzeiro. Então, do que a gente tem de informação até aqui, ela é divulgada pelo Periquito Brisado, basicamente esses jogadores: Wellington, Paulo Baia, Douglas Teixeira, David Braz, Galhardo, Luiz Henrique, Messias, Ian Lucas. São 8 jogadores nesse momento, nesta lista. E aí você pode colocar, você pode agregar aí mais, olha, chutando baixo assim, mais uns 4 ou 5 jogadores também que não continuarão para o Goiás, tá? Acho que agora é uma opinião minha, tá? O Thiago Rodrigues deve entrar nessa lista, o goleiro reserva. O Douglas Borel também não deve ter o seu contrato renovado, tá? Acho que não faz sentido. O Cristiano também, lateral esquerdo. Olha, tem muito jogador. Acho que o Reinaldo também não deve ficar pro ano que vem. Talvez o Sander, né? O Sander até cresceu de produção, mas
foi muito irregular nesse ano. E tem mais, ó. Tem o Edson, tá? Eu não renovaria com o Edson, não renovaria com o Wellington volante. Acho que também não faz sentido. O Johnny Lucas também, tá? E desta lista, o Periquito Brizardo não colocou só os jogadores que estão que têm contratos pro ano que vem, não, tá? Ele colocou de uma forma geral. Então acho que ainda esta lista vai se aumentar. O Ângelo Rodrigues também eu não continuaria, até mesmo o Edu, o John Vasquez, enfim, tem muito jogador ainda que pensa que poderia embarcar dentro desta lista. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, e é um Goiás que precisa sim ser modificado para o ano que vem. Desses atletas, tá, desses 8 nomes divulgados até aqui, só o David Braz que tem contrato para o ano que vem, tá? O que eu tenho de informação é isso. O Galhardo, se o Goiás subir, né, para a Série A do Brasileirão, e o David Braz ele assinou um vínculo até dezembro de 2025. O Wellington ele tem a opção de compra, da mesma forma o Paulo Baia, tá? Não existe um valor pré-fixado, mas o Goiás pode sim adquirir esses dois jogadores. Então, se fosse para montar aqui agora, olha, a minha lista de dispensa, jogadores que eu não continuaria para o ano que vem, sendo bem sincero, gente, se fosse para falar só para manter, eu continuaria com o Tadeu, com o Dieguinho, com o Messias, né? Apesar desse salário alto se fosse mais baixo, o Lucas Ribeiro, que inclusive já tem proposta de renovação, e o Natan, tá? Eu ficaria com esses jogadores. O Diego Caio, também na lateral, talvez o Aloísio, né? O Aloísio volante, o Rafael Gaba, o Marcão vem jogando bem, né? O Wellington continuaria, o Wellington Matheus, o Paulo Baia também da mesma forma, e o Herculano. Acho que o Herculano, por esses golzinhos aí na reta final, acho que pode continuar pro ano que vem, e talvez o Rildo, tá? Pode deixar a sua opinião, mas tem muitos jogadores que eu não ficaria em hipótese alguma. Tem que analisar também qual vai ser o perfil do Goiás, porque, por exemplo, 2 jogadores que eu não continuaria, né, e eu falava isso nos outros vídeos, mas que os caras estão jogando bem nos últimos jogos, já com idade avançada, enfim, mas que parece que se recuperou. O Sander, lateral esquerdo, deu assistência no último jogo contra o Guarani, jogou bem contra a Chapecoense, contra o Amazonas aqui também na Serrinha, e o Marcão, né, são 2 jogadores já mais velhos. O Marcão tem 33, o Sander também tem 34, então assim, são 2 jogadores mais velhos. O Goiás vai ter essa intenção de ter, de manter um elenco nessa faixa de idade para o ano que vem. Enfim, são perguntas e algumas respostas que devem sim ser encontradas dentro de campo, tá? O Goiás precisa utilizar esses últimos jogos, assim como penso que muitos cresceram de produção, mas também não tapar o sol com a peneira daquilo que foi toda a Série B do Brasileirão, e não pegar só um recorte agora e pensar que, por exemplo, com todo o respeito, que o Brenner Herculano vai ser o camisa 9 titular do Goiás para o ano que vem, tá? Acho que tem medidas e proporções para a gente analisar nessa reta final, mas volto a dizer, não é sair demitindo todo mundo porque não deu certo, porque não subiu para a Série A, que não presta a ninguém. Eu não concordo com esse tipo de análise.